Olá! Bem-vindo a uma jornada de autoconhecimento e proteção. Hoje, vamos explorar um território complexo e emocionalmente desgastante: como interagir com pessoas de perfil narcisista de uma maneira que preserve sua paz de espírito e sua energia. Muitos buscam vingança contra quem os feriu. Mas e se a maior vingança fosse, na verdade, a mais silenciosa? E se, ao não reagir, você removesse exatamente aquilo que eles mais precisam, seu suprimento emocional? Vamos falar sobre como ser tático. Pessoas narcisistas são mestres da estratégia para benefício próprio. Chegou a hora de você aprender a ser estratégico para a sua própria proteção. É inevitável, não conseguimos eliminar todas as pessoas com traços narcisistas de nossas vidas. Elas podem estar no trabalho, na família, no círculo de amizades. A menos que você decida viver completamente isolado do mundo, precisará aprender a interagir com elas. E essa é a chave. Essa reflexão nasceu de uma experiência pessoal. Eu precisei trabalhar com algumas pessoas que, embora talvez não tivessem o transtorno completo, certamente exibiam traços narcisistas muito fortes. Eu dependia delas profissionalmente, no fundo do meu coração, desejava desesperadamente que fossem compreensivas e me apoiassem. Naquela época, eu estava em um momento de grande vulnerabilidade, cansado e sobrecarregado. E cometi um erro, fui vulnerável com elas. O resultado foi desastroso. Quando a dor inicial e a frustração com o comportamento delas passaram, minha mente mais sábia assumiu o controle. Percebi que não tinha escolha, eu precisava continuar interagindo com aquelas pessoas. Mas eu poderia me ensinar a fazer isso de uma forma que levasse em conta quem elas realmente eram. Eu precisava de algo delas, mas entendi que elas só poderiam me entregar uma pequena parte do que eu precisava, e apenas da maneira que fosse conveniente para elas. Fiquei com raiva de mim mesmo por não ter percebido isso antes, por ter alimentado a esperança de que elas fossem diferentes. A maldita esperança. Ela nos pega de surpresa, mesmo quando estudamos o assunto. Eu queria que fossem melhores, mas elas não podiam ser. Assim que aceitei essa realidade, pude ser extremamente tático. Mapeei exatamente o que pedir e, mais importante, o que não pedir. O resto do apoio que eu precisava, eu procurei em outras fontes, em pessoas saudáveis. Foi um momento de clareza profunda. É como tocar em uma panela quente. Você se queima. Então pensa, talvez eu não tenha segurado a alça do jeito certo. Tenta de novo e se queima de novo. Em algum momento, você precisa aceitar que a alça daquela panela específica sempre estará quente. Você não a joga fora, talvez ela cozinhe muito bem, mas você aprende a usar uma luva. Ser tático é a sua luva. Por várias razões, eu não podia simplesmente me afastar dessas pessoas, um fato com o qual muitos de vocês certamente se identificam. Mas eu podia ser estratégico. Eu listei tudo o que eu precisava e, ao lado, anotei o que aquelas pessoas podiam realisticamente me oferecer e o que era impossível para elas. Isso nos leva a um conceito poderoso: aceitação radical. É desconfortável, porque na teoria, elas deveriam ser capazes de oferecer mais. Mas a palavra deveria é uma armadilha perigosa neste cenário. Então, eu me desapeguei emocionalmente. Pedi a elas apenas o que sabia que poderiam dar, e nada mais. O calor da minha parte na relação se foi? Com certeza. Mas a relação profissional se tornou funcional, e eu passei a valorizar aquilo que elas faziam bem. O alívio que vem de entender verdadeiramente quem uma pessoa é e viver dentro dessa realidade é imenso. É como perder dezenas de quilos instantaneamente. Você se sente mais leve. O luto inicial pela pessoa que você queria que ela fosse é um obstáculo, mas, superado, a leveza prevalece.
Quando compartilhamos essa visão tática, algumas pessoas podem nos chamar de cínicos ou frios. Mas não se trata de cinismo, trata-se de liberdade. Liberdade da exaustão da decepção constante. Muitas vezes, admiramos certas qualidades em uma pessoa e queremos que ela seja o pacote completo, talentosa, mas também calorosa, empática e solidária. A armadilha do narcisismo é que muitas dessas pessoas são, de fato, excepcionalmente boas em uma coisa. E essa habilidade pode ser útil para nós. Mas elas raramente são seres humanos completos e equilibrados. Precisamos ver isso. Pessoas altamente habilidosas, mas sem empatia, ainda podem ter algo a nos oferecer, e talvez precisemos trabalhar com elas. Essa abordagem tática é mais difícil em relacionamentos íntimos, como os familiares ou românticos, mas ainda pode funcionar. Trata-se de pedir apenas as coisas que você sabe que elas farão porque, de alguma forma, isso as beneficia. E aceitar que elas nunca irão perguntar como você está se sentindo ou oferecer apoio emocional genuíno. O que vou dizer agora pode soar cínico, mas é uma analogia útil. Pense em uma pessoa narcisista como um aplicativo de celular. Um aplicativo faz apenas o que foi programado para fazer. Um app te permite pedir comida, comprar uma passagem de avião, ou chamar um carro. É só isso. Você não espera que o aplicativo do Uber te console depois de um dia ruim. A parte difícil de engolir é que as pessoas narcisistas nos tratam como aplicativos. Somos uma ferramenta para conseguir algo. Validação, suprimento, um saco de pancadas. Quando você entende isso, não para de doer, mas você para de se culpar. A chave é não permitir que essa visão utilitária contamine seus outros relacionamentos. Saiba reconhecer as pessoas em sua vida que são recíprocas, gentis e capazes de uma conexão real. A elas, você deve entregar sua totalidade. Tentar encontrar isso em todos os lugares leva à exaustão e à decepção. Outro ponto crucial é que, se não formos táticos, especialmente no trabalho, acabamos desistindo ou fazendo mais do que nossa parte. Não recebemos a orientação que precisamos e nosso trabalho se torna impossível. Reconheça que eles não darão um passo a mais, não serão criativos para te ajudar. Seja tático, pegue o que precisa e siga em frente. Curiosamente, não acredito que os narcisistas estejam sendo táticos conosco. Eles estão apenas sendo eles mesmos, pegando o que precisam. Nós, por outro lado, precisamos ser táticos para sobreviver. E isso sempre nos leva de volta à aceitação radical das limitações inerentes a esses relacionamentos. Ser tático pode não estar na sua natureza. Não está na minha. Mas, em certo ponto, ser tático é simplesmente aceitação radical em prática. Houve luto antes da minha experiência? Sim. Mas quando o luto passou e eu vi a situação com clareza, foi como se alguém tivesse tirado um peso de 100 quilos das minhas costas. Agora, vamos aprofundar uma das táticas mais discutidas, o método da pedra cinza. Em sua essência, significa não reagir. O conceito de pedra cinza é se tornar tão desinteressante quanto uma pedra. Respostas curtas, monossilábicas, sem engajamento emocional. No entanto, levar isso ao extremo com respostas como sim e não em um tom apático pode ser interpretado como um tratamento de silêncio hostil, o que pode piorar a situação e fazer você parecer o vilão. Existe uma forma mais avançada e poderosa de aplicar a pedra cinza, simplesmente não reagir. E essa é talvez uma das coisas mais difíceis que você pode fazer. Não reagir não significa ficar em silêncio paralisado pelo medo. É uma escolha consciente. Significa ouvir o gaslighting, as mentiras, as distorções do que você disse, eles te dizendo como você se sente, o que você pretendia. E não ter uma reação emocional forte.
É uma espécie de dissociação tática. Para todos que buscam vingança, escutem, não reagir é a vingança suprema, porque você corta o suprimento. Pessoas narcisistas precisam da emoção dos outros. É como sangue para um vampiro. Quando você se irrita, de uma forma distorcida, você está mostrando que se importa. E eles ganham duas coisas pelo preço de uma. Sua reação mostra que eles têm poder sobre seus sentimentos, e aos olhos deles, faz você parecer descontrolado. Se você reagisse como realmente quer, com raiva, levantando a voz, batendo na mesa, o Gasliger se sentiria vitorioso. Ele olharia para você com desprezo e diria, veja como você é descontrolado, que pessoa horrível. Tudo porque você está reagindo às mentiras e manipulações dele. Não reagir é cortar o oxigênio deles. E, sim, é extremamente difícil. Você não pode fazer isso o tempo todo, pois reprimir tanta emoção tem um custo para a sua saúde. Viver sob esse tipo de manipulação é como estar em um ambiente tóxico. Com o tempo, você adoece. Não é à toa que muitos sobreviventes de abuso narcisista desenvolvem doenças crônicas, dores e problemas autoimunes. Mas quando você consegue não reagir, uma clareza incrível surge. Você vê a pessoa narcisista como ela é, um ser insatisfeito, manipulador e desonesto. E uma vez que você vê isso, não pode mais desver. Quando nos defendemos das acusações, quando entramos na lama com eles, estamos, de certa forma, validando a posição deles, como se o que dizem pudesse ter algum fundo de verdade. Imagine que alguém na rua te diga que é Napoleão e te convide para visitar o rei Tutancâmon nos jardins da Babilônia. Você não discutiria. Você reconheceria que a pessoa não está em contato com a realidade. Quando uma pessoa narcisista inventa coisas que você disse, mente sobre o que fez e espera que você leia a mente dela, não é tão diferente. Não há por que engajar com a loucura. Quando você para de reagir, eles podem ficar ainda mais raivosos, mais manipuladores. Eles vão aumentar o volume das provocações. Mas isso apenas revelará a verdadeira natureza deles. Eles estavam ali pela briga, pelo drama. Haverá luto, sim. Mas depois do luto, vem a clareza. Às vezes, precisamos ficar parados para ouvir todos os ruídos e entender o que realmente está acontecendo. Parar de reagir força você a ver a verdade nua e crua do relacionamento. É uma prática exaustiva e não sustentável a longo prazo. Se você precisa usar a pedra cinza constantemente, isso é um sinal, um cronômetro que foi ativado para aquele relacionamento. Mas é um chamado para despertar. Vamos falar sobre as mentiras. Narcisistas são mentirosos muito, muito bons. Mentir é um mecanismo de autopreservação para eles. É o andaime que sustenta sua narrativa grandiosa e sua autoimagem idealizada. Se você tenta remover esse andaime, tudo desmorona, e isso traz uma vergonha insuportável para eles. Todos nós mentimos um pouco. São as chamadas mentiras sociais. Dizemos que o jantar estava ótimo quando não estava, que o cachorro da pessoa é fofo quando não é. Mas existem mentiras e mentiras. As mentiras de alto calibre destroem a confiança, o fundamento de qualquer relacionamento saudável. Há uma confusão entre mentira e gaslighting. O gaslighting é pior, porque é projetado para desmontar a sua sanidade, e nenhuma evidência pode mudar a perspectiva do gaslighter. Tentar confrontar um narcisista sobre uma mentira, mesmo com provas irrefutáveis, extratos bancários, fotos, mensagens, não resultará em um pedido de desculpas. Resultará em fúria, projeção e mais gaslighting. Seu momento ahá se transformará em um pesadelo. A evidência não adianta. Muitas pessoas se perguntam, o que eu faço quando os pego na mentira? No mínimo, a prova serve para validar a sua própria percepção da realidade,
para quebrar o encanto do gaslighting. Mas não espere que eles admitam. Se você permanecer na relação, a melhor coisa a fazer é aceitar que está em um relacionamento com um mentiroso. E que você precisará filtrar tudo o que eles dizem. Você tem que fazer uma escolha sobre como proceder com alguém em quem não pode acreditar. Algumas pessoas, mesmo assim, confrontam. Não para obter um pedido de desculpas, mas para que o narcisista saiba que elas sabem. Eu vejo você. Isso pode devolver um pouco de poder, mas significa que você nunca mais poderá se deixar levar por falsas promessas ou desculpas. Você estará vivendo em uma relação superficial, baseada na desconfiança. E isso, com o tempo, é tóxico. Finalmente, vamos a uma distinção crucial, a diferença entre levar para o lado pessoal e personalizar o que um narcisista diz. Muitos dizem, como não levar para o lado pessoal? Ele está me insultando, me desumanizando. É claro que é pessoal. Sim, é pessoal no sentido de que machuca. Mas vamos dar um passo para trás. O comportamento deles não é, na verdade, sobre você. Para eles, você é quase como uma peça de mobília. O comportamento deles é sobre a fragilidade deles, a falta de empatia, a incapacidade para a intimidade. Quando eu digo não personalize, estou dizendo, isso não é um reflexo do seu valor. É como a chuva não é contra você, pessoalmente, mas ela pode arruinar a sua festa. Eu nunca quero que alguém sinta que estou invalidando os seus sentimentos. Seus sentimentos são sempre válidos. Você se sente magoado, com raiva, ansioso. Não personalizar é uma ferramenta para desarmar o poder das palavras deles. Voltemos ao exemplo da pessoa na rua que grita que você é um marciano feio. Você se sentiria desconfortável, talvez com medo, mas não personalizaria. Você não acreditaria que é um marciano. Agora, aplique essa mesma lógica quando um narcisista te chama de sensível demais ou louco simplesmente porque você expressou um sentimento. O problema não é o seu sentimento, é a incapacidade dele de lidar com qualquer emoção. A resposta dele é o abuso, não a sua expressão. Se você conseguir ver as críticas e insultos deles através dessa lente, como um reflexo da desordem interna deles, e não da sua realidade, você não estará personalizando, mesmo que ainda doa. Você coloca o problema onde ele pertence, neles. É um exercício mental constante e exaustivo. Mas se você não tem o luxo do contato zero, precisa de uma forma de se manter são. Reconheça que você não pode mudá-los. Pare de desperdiçar sua energia em discussões que não levam a lugar nenhum. Use essa energia para cultivar e validar sua própria realidade. E, claro, é vital buscar e nutrir relacionamentos saudáveis fora desse ciclo. Amizades, colegas, comunidade. Qualquer coisa que sirva como antídoto para o buraco negro de um relacionamento narcisista. Estou pedindo que você faça algo que parece impossível, pare de personalizar o que é pessoal. Mas com prática, você ficará surpreso com a força que descobrirá em si mesmo. Recuperar seu poder não é sobre vencê-los no jogo deles, é sobre parar de jogar. Se esta mensagem ressoou com você, se trouxe um pouco de clareza a uma situação confusa, considere compartilhar este conhecimento. Cada compartilhamento pode ser um farol para alguém que está perdido na neblina do abuso emocional. Inscrever-se em nosso espaço nos ajuda a continuar essa missão de levar compreensão e ferramentas para quem precisa. Juntos, criamos uma comunidade de apoio e força. Lembre-se, sua realidade é válida, seus sentimentos são importantes e você merece ser tratado com respeito.